Carlos Eduardo, posso iniciar com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do novo Otávio Marques, minhas saudações. Eu desejo, antes de mais nada, que muito devagar que completo a data de hoje, 2 anos aqui com a Nova Igreja, 2 anos agora na área criminal e 1 ano atuando no Nova Igreja. Minhas saudações de determinação pela atuação de Vossa Excelência na condução dos trabalhos na área criminal. E queria dizer, antes de mais nada, que é um prazer mesmo falar de Vossa Excelência. Esse aqui não. Por Fábio, busca por justiça, iniciou na carreira do Ministério Público esse ano. Minhas saudações, iluminação, pelo trabalho que Vossa Excelência está desenvolvendo no final do grupo. Parabéns pela sua atuação, segundo o final do grupo, na cultura, sem o menor problema. Parabéns, é um prazer estar falando ao seu lado. Esse Paulo. Saudações aos servidores da Justiça presentes. Também saudações ao meu querido estagiário Guilherme, excelente estagiário também na Defensoria Pública, nos auxiliando nos trabalhos árduos naquela instituição. Também queria poder deixar de cumprimentar os policiais militares aqui presentes e a agente carcerária, tanta brilhanta no nosso trabalho aqui. Também não poderia deixar de cumprimentar o acusado Nilson e dizer que estou aqui em sua defesa. Também, por fim, poderia deixar de saudar a população de Mato Grosso. Aqui representado pelo cidadão do Corpo de Jurados, em relação à minha segundo ano na comarca, fazer minhas destaques. E queria dizer que, atuando no Tribunal do Júri, terminando ainda mais a atuação da Defensoria nessa comarca. Antes de mais nada, queria dizer a respeito da importância da Defensoria Pública para a sociedade. A Defensoria Pública é uma instituição nova no Estado de Mato Grosso, recém-completada 10 anos, esse ano, criada em 99, criada para quê? Para que o réu, como acusado Nilson, não tem condição financeira de ter um advogado jurídico, possa ter uma defesa eficiente e efetiva, não simplesmente uma defesa meramente formal, como era a defesa praticada pelos advogados dativos nomeados. Os advogados dativos nomeados, eles exerciam a advocacia de pessoas deficientes como um mero favor, um mero favor prestado para a sociedade. Já a Defensoria Pública não. A função essencial da Defensoria Pública é o quê? É a defesa dessas pessoas insuficientes. E aí que visa a Constituição Federal ao instituir a Defensoria Pública no artigo 74 da Constituição Federal. Visa o quê? Visa que essas pessoas possam efetivamente ter uma defesa condizente, uma defesa efetiva para contrapor a acusação feita pelo Ministério Público. E aí, no Tribunal do Júri, a nossa função é essa, realmente refutar com argumentos lógico-jurídicos as fundamentações do Ministério Público. E aqui nós estamos em pé de igualdade para que o cidadão hipossuficiente tenha realmente uma ampla defesa ou, no Tribunal do Júri, uma plenitude de defesa efetiva. E não uma defesa meramente técnica, meramente formal, que não está condizente com o que diz a Constituição Federal. Por isso, a Defensoria Pública, aqui presente, pelo seu representante aqui, sou eu. E aí, também não poderia deixar de dizer a importância da Defensoria Pública na área civil, também ações de alimentos, execuções de alimentos,
ações de guarda, compeliu o Estado para fornecer medicamentos à população carente também, e, por fim, o grande estandarte da Defensoria Pública é a tutela coletiva, a legitimidade conferida expressamente pela Lei 11.448 à Defensoria Pública para promover ações civis públicas e atuar não só no interesse de um indivíduo, mas sim da sociedade, defendendo que interesses difusos, coletivos, individuais ou conselhos, desde que envolvido o interesse de uma pessoa hipossuficiente. Aqui temos um caso, agora, a ser julgado, do acusado Nilson Francisco Pereira. A denúncia narra que houve uma bebedeira no bar e o proprietário do bar, o senhor Jorge de Oliveira, forneceu a arma para o seu Nilson testar. E ele, ao testar a arma, foi e ocasionou aquelas lesões descritas na denúncia do exame de corpo de delito de folhas 26 e 27. Nesse processo, houve o quê? Uma acusação a duas pessoas, o Jorge, proprietário do bar, e ao Nilson. O Jorge foi impronunciado e, portanto, não há mais nada que ser esclarecido sobre nada. Agora, em relação ao acusado Nilson, há vários fatos a serem esclarecidos, pois, desde o início dos seus interrogatórios, ele tem a intenção de ter tentado matar a vítima Manuel dos Santos Pontes, vulgo Bené. E aí, é interessante a leitura do interrogatório do acusado Nilson. Só uma parte para ficar esclarecido. Na verdade, o último rapaz o trânsito teve o nome, Manuel, o Bené, o Bené, mas não é esse Manuel que você me pegou lá no interrogatório, que é Valdivino. Ele não mesmo. Até nos quesitos você vai ajustar para ver. Tá certo. Corrigindo aqui, na realidade a vítima é Valdivino. No interrogatório de folha 184, do réu Nilson, ele foi interrogado perante o juiz de direito da vara da Comarca de Rondonópolis e disse o seguinte: os fatos narrados da denúncia são parcialmente verídicos, ou seja, o acusado não nega a ocorrência dos fatos, mas o enquadramento jurídico desses fatos não são, como disse o novamente do Ministério Público. Aí ele diz o seguinte: eu fui para o local sozinho, ou seja, para o bar. Jorge Oliveira estava no estabelecimento quando eu cheguei e pedi uma pinga e ele mesmo me atendeu. A vítima já estava no local. Nem me lembro quantas pingas eu bebi, mas sei que já tinha bebido bastante. Não sei a hora em que os fatos ocorreram, mas sei que de uma hora após. Bebi só pinga. Jorge falou para que eu experimentasse essa arma. Aí, para ver se ela presta. Ele não mandou eu atirar ninguém. A vítima eu conheço a todos. Ele disse que tinha acertado as contas e que ia embora. Ele me disse que sobrou um troquinho e era para eu tomar de pinga. Eu estava sentado junto com o Bené, vulgo Valdivino, que é a vítima. O Bené Valdivino saiu para fora do bar e, como ali havia duas portas, ele ficou pelo lado de fora, entre uma porta e outra. Tinha uma parede entre as duas portas. Eu pensei que ele já tinha ido embora. Foi na hora que Jorge falou para mim testar a arma. Aí ele disse: eu já peguei a arma e atirei na direção da porta do bar. Depois eu vi um vulto de Bené, não sei se ele se assustou, mas eu vi que tinha machucado alguém. Eu já estava bem bêbado. Acho que o revólver era 38. Bené estava com uma distância de 4 metros. Eu não estava vendo Bené. Eu não fazia mira contra ele. Eu fiz os dois espaços. E aí completa o seguinte: Jorge não disse para eu testar a arma na vítima. Eu também não atirei com a intenção de machucar a vítima. Fui preso e processado por outro homicídio. Ele fala o seguinte: não, eu também não atirei com a intenção de
machucar a vítima. Senhores jurados, o caso que a Defensoria Pública não nega a materialidade, nem nega a autoria. O que a Defensoria Pública não nega é o enquadramento da falta. Ou seja, o fato descrito na denúncia não seria o quê? Um crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas sim um crime de lesão corporal culposa, previsto no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Por quê? Porque a diferença aqui é que o acusado não teve dolo, não teve intenção de atentar contra a vida da vítima Valdivino. Mas sim, o dono do bar, seu Jorge, numa atitude reprovável, lhe deu uma arma para que ele testasse. Ele, em decorrência do teor alcoólico, foi testar uma arma. Ao testar uma arma, ele efetuou 2 disparos. Só que na mente dele, na cabeça dele, ele não tinha a menor intenção de atentar contra a vida da vítima Valdivino. E assim sendo, como não há dolo, nós temos que partir para a teoria do crime culposo. E aí, na realidade, houve a ocorrência do quê? De um crime de lesão corporal culposa, e não um crime de lesão corporal dolosa. Porque se houvesse o quê? Um crime de lesão corporal dolosa, haveria que ter o quê? A intenção dele, pelo menos, lesar a vítima. Ele não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, mas sim, ele teve o quê? Por uma imprudência, que imprudência é uma das modalidades de culpa, nada mais é do que imprudência, do que a precipitação, a afoiteza, agir no agente seus cuidados que o caso requer. Ou seja, ao testar uma arma no bar, ele não tomou os cuidados devidos. E ao atirar por descuido, por imprudência, uma das modalidades de culpa, ele acabou atingindo, sem a menor intenção, a vida da vítima Valdivino. E aí, o enquadramento jurídico desse fato não seria tentativa de homicídio duplamente qualificado, mas sim o enquadramento como crime de lesão corporal culposa, previsto no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Além disso, no interrogatório em plenário, ficou bem claro que a intenção dele não era o quê? A ceifar a vítima. Ele foi testar uma arma por imprudência, por descuido. Ele acabou ceifando a vítima, acabou atingindo a vítima Valdivino. E aí, outro ponto que merece destaque é que o representante do Ministério Público em plenário disse aos senhores que, na realidade, haveria um dolo direto no crime dele, mas também, se considerarem o contrário, poderia ocorrer com um dolo eventual. Queria deixar bem claro aos senhores que não existe, na concepção do doutrinador Rogério Greco, tentativa em dolo eventual. O doutrinador Rogério Greco diz o seguinte, que a tentativa é incompatível com o dolo eventual, alegando fundamentalmente que este tem a estrutura de uma imprudência, sendo tratado como um crime doloso por razões de política criminal. Então, ao alegar em plenário que há tentativa em dolo eventual, queria deixar bem claro aos senhores que há posição inclusive de um procurador de justiça, membro do Ministério Público em segunda instância em Minas Gerais, que diz que não cabe tentativa em dolo eventual. Na realidade aqui, há ocorrência de uma lesão corporal, uma culpa, modalidade de prudência, culpa
inconsciente. Ou seja, o agente pratica o ato, mas não prevê a ocorrência do resultado. E aí o que diferencia do dolo eventual suscitado pelo representante do Ministério Público. Por quê? Porque se ele não previu no seu interrogatório a ocorrência do resultado, todos os interrogatórios ele foi unânime em afirmar que ele não previa aquele resultado, ou seja, a lesão na vítima. E aí, se ele não previa esse resultado, a culpa se torna inconsciente. E a culpa inconsciente diferencia-se do dolo eventual. Porque o dolo eventual há uma previsibilidade da ocorrência do resultado. E aí, o que a Defensoria Pública quer deixar claro aos senhores é que não quer, na realidade, há de haver a condenação pelo ato reprovado do acusado. Mas a condenação não na tentativa de homicídio duplamente qualificado, mas sim no crime de lesões corporais culposas. Por quê? Porque ele não previu em nenhum momento a ocorrência do resultado. E aí a Defensoria Pública refuta a mínima ocorrência de dolo eventual, mas sim houve ocorrências de uma culpa inconsciente. Inconscientemente ele não teve o quê? A intenção da ocorrência daquele resultado, ou seja, as lesões produzidas na vítima ao divino. Também houve, por parte do representante do Ministério Público, a atribuição de duas qualificadoras, quais sejam as qualificadoras do motivo fútil e a segunda qualificadora do recurso que possibilita a defesa da vítima. A primeira delas, a qualificadora do motivo fútil, vai ser requisitada aos senhores se os senhores não acolherem a primeira tese da Defensoria Pública, qual seja a tese da desclassificação para lesões corporais culposas. E aí, caso os senhores não acolham essa tese, haverá a requisitação das qualificadoras. A primeira qualificadora, o motivo fútil. O membro do Ministério Público presente disse que o motivo fútil, ou seja, a ausência de motivo, descreve aqui não há motivo, equipara ao motivo fútil. E aí, queria deixar bem claro aos senhores que a doutrina, capitaneada pelo doutrinador César Roberto Bittencourt, diz que a ausência de motivo não se equipara a motivo fútil. E aí o que diz o promotor de justiça aqui, no plenário, não condiz com a verdade que a doutrina diz aqui, nesse trecho do César Roberto Bittencourt. A insuficiência de motivo não pode, porém, ser confundida com a ausência de motivo. Aliás, motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Ou seja, motivo fútil, qualificador do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, é uma coisa. E a ausência de motivo é outra coisa, totalmente diferente. A presença de um motivo fútil ou banal qualifica o homicídio. No entanto, a completa ausência de motivo, como é o caso presente, que deve tomar mais censurável conduta, pela gratuidade maior do programa, não qualifica. Ou seja, a ausência de motivo, não há previsão legal dessa qualificadora. Não existe no rol das qualificadoras do artigo 121, parágrafo 2º, alguma qualificadora que diga expressamente a ausência de motivo. Deixar bem claro aos senhores, e no direito penal, tudo tem que estar expresso pela lei. O que não está expresso pela lei, não pode haver uma interpretação em analogia que prejudica o réu. Não existe analogia em prejuízo do réu. Você não pode pegar um termo, motivo fútil, e ampliar para a ausência de motivo em prejuízo do réu. Porque isso é uma interpretação vedada por toda a doutrina. E aí que o nobre representante do Ministério Público aqui presente fez, foi o quê? Fazer uma analogia de ausência de motivo. Não foi para... analogia, não. Não foi analogia. Eu entendo que o motivo fútil, ele deixa uma parte. Vou permitir excelência uma parte e acrescentar o tempo dos 3 minutos para o Dr. Carlos, sem prejudicá-lo na exposição, em sem tempo conduzida, o motivo fútil, na verdade,
verdade, eu falei de insignificância, é desproporcionalidade. Para mim, atingir uma pessoa sem motivo é desproporcional. Porque fútil é o quê? Fútil tem um significado. Então, a lei ela tem que ser expressa. O réu... Deixa bem claro que eu respondo aqui não é doutrina justa. Porque a doutrina justa o livro do senhor é de que ano? O meu livro é de 2009, inclusive ele tem aqui o César Roberto Bittencourt, ele tem o Damaso de Jesus, que tem a posição com Vossa Excelência. Vossa Excelência está igualzinho Vossa Excelência está falando, está aqui, está no meu livro. Só que o meu livro ele encerra, o meu livro é do Lute, que ele encerra falando que a maioria da doutrina pensa juntamente comigo. Eu penso assim, a respeito do entendimento de Vossa Excelência. Para mim, a ausência de motivo é futilidade. Eu não tenho motivo. Você foi fútil, porque foi desproporcional, foi insignificante, foi desarrazoado. Deus crê na nova. Aí eu queria deixar bem claro aos senhores que existe essa divergência aqui, como o doutor está apontando. Só que na realidade, eu considero que no direito penal não pode haver uma interpretação em prejuízo do réu, ampliativo. E dessa maneira, essa doutrina aqui diz que a ausência de motivo não se equipara a motivo fútil. E daí não haveria a ocorrência do motivo fútil no presente caso, por ausência de motivo. Por quê? Porque a ausência de motivo não há uma previsibilidade legal do termo ausência de motivo nas qualificadoras. E por isso, não poderia haver essa interpretação por analogia ao motivo fútil, equiparar a ausência de motivo. E aí, não estou sozinho, estou errando com Margalhões Noronha, com Celso Delman, com o posicionamento também de Rogério Sanches Cunha, que é o promotor de justiça do Estado de São Paulo. Ele termina dizendo aqui, ó, termina dizendo o seguinte aqui, ó. Por isso, ele defende o seguinte, que para haver a configuração da qualificadora do motivo fútil, há um promotor de justiça dizendo isso. Promotor de justiça doutrinador dizendo o seguinte: por isso defendemos, de lege diferente, ou seja, daqui para frente, o acréscimo de uma nova qualificadora ao homicídio. Qual seria esse acréscimo que deve ser feito pela lei, que não foi feito? Deveria ser acrescentado a qualificadora do homicídio chamada ausência de motivo, pois quem o pratica nessas circunstâncias revela uma maior anormalidade moral que atinge as raízes da denúncia. Ou seja, para que haja a configuração do motivo fútil ao acusado, há necessidade do quê? De haver uma reforma legislativa. Como não houve essa reforma legislativa, não há como o intérprete ampliar o que não está dito na norma. Porque isso afrontaria o quê? A própria interpretação em prejuízo ao réu. Porque no direito penal não pode haver uma analogia em prejuízo ao réu. E aí ele termina dizendo que na mesma linha de raciocínio temos as lições de Celso Delman. Então, a doutrina entende o seguinte, que como não há a previsão expressa da ocorrência de um motivo fútil, de ausência de motivo equiparar a motivo fútil, não pode o intérprete abarcar no motivo fútil a ausência de motivo. É isso que eu quero deixar bem claro aos senhores. Que a interpretação que os senhores darão à ocorrência dessa qualificadora ou não, poderá o quê? Levar a uma interpretação em prejuízo do próprio acusado. E essa analogia em prejuízo do acusado é vedada no direito penal. Você não pode, no direito penal, abarcar situações não existentes na própria lei estrita para prejudicar o acusado. E é isso que eu quis dizer. E aí, aproveitando também, em relação às qualificadoras, houve a atribuição da segunda qualificadora, que foi o quê? O recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E essa qualificadora, que diz que impossibilitou a defesa da vítima, não há o quê? Um subsídio fático para embasar a ocorrência dela no presente caso. Por quê?
Porque no depoimento da vítima, ela visualizou a arma. Então ela teria a possibilidade de se defender. Então a Defensoria Pública refuta tanto a qualificadora do motivo fútil pelos motivos já explicados, porque a ausência de motivo não se equipara ao motivo fútil, e também refuta veementemente o quê? A ocorrência da segunda qualificadora do recurso que possibilitou a defesa da vítima. Por quê? Porque ao estar no bar e visualizando a arma, ela poderia ter o quê? Sair fora. Como ela não saiu fora, ela poderia ter se defendido. Então, tendo a possibilidade de defesa, não há a possibilidade da ocorrência da qualificadora do recurso que possibilita a defesa da vítima. Por outro lado, a Defensoria Pública não poderia também suscitar em plenário a ocorrência de uma atenuante que está sendo debatida por toda a doutrina mundial, capitaneada por Zaffaroni. Zaffaroni, grande penalista da América, um dos maiores doutrinadores argentinos, e diz o seguinte, que quando a sociedade contribui para a formação do delinquente, que é o caso aqui presente, por quê? Porque ele, o acusado aqui, ele já cometeu um crime de homicídio. Como a sociedade se torna o quê? Corresponsável por ele ter reincidido na ocorrência do delito, a pena desse acusado deve ser atenuada. Essa atenuante denominada é chamada de teoria da culpabilidade. Ou seja, se a sociedade contribui para a formação do delinquente, ela também se torna